Pedro, ele fala nesta carta como o pastor que veio alimentar as ovelhas, o pastor que veio dar para o cristão iniciante o leite para ele poder crescer e, crescendo, compreender Cristo, e sabendo quanto é vantajoso seguir Cristo, venha também sentir o júbilo da salvação ou da glória, como Cristo alcançou a glória. Então ele fala aqui nessa carta como um verdadeiro pastor. Neste capítulo em especial que nós vamos estudar hoje, o capítulo 4, ele aborda o problema do karma, porque o cristão era questionado com a seguinte coisa: se nós estamos com Cristo, se Cristo morreu visando nos libertar, se eu estou com Cristo, se eu caminho para o Cristo, se eu faço bem, por que o sofrimento, por que a perseguição? E ele então no capítulo de hoje vem explicar esse ponto. Então, como um pastor, ele vem consolar corações e explicar o motivo da dor, o porquê da dor, por que sofremos, mesmo sendo cristãos, e por que os não cristãos também sofrem, por que há esta igualdade entre cristão e não cristão, que é o sofrimento. Então ele começa dizendo o seguinte, que Cristo padeceu na carne. Quando se diz que Cristo padeceu na carne, nós não vamos interpretar ao pé da letra que Cristo teve um corpo físico, mas Cristo padeceu no estado físico, ou melhor, nesse estado da materialidade. Ele estava materializado e padeceu, quer dizer, na dimensão física. E se Cristo padeceu nesta dimensão física, nós também padecemos na dimensão física. Se ele estava com o corpo materializado, mas estava na dimensão física e ele padeceu, nós que não temos um corpo materializado e sim gerado, também padecemos na dimensão física. Há uma igualdade, padecimento na dimensão física. Então, Pedro apresenta o seguinte exemplo, que nós devemos estar sensibilizados por essa ideia. Há um ponto então de igualdade entre nós e Cristo. Ele padeceu, nós também estamos padecendo. E ele explica o nosso caso da seguinte maneira. Diz o seguinte, que o padecer na carne, ou o sofrer na carne, e aí vem a genialidade, repare, rompe com o pecado. Então ele pega a nossa igualdade de sofrimento. O cristão indagava, perguntava, por que eu sofro? Mas eu já não estou no bem, eu já não estou com Cristo, por que eu tenho que sofrer? E ele então fala, há uma igualdade nossa com o não cristão. O não cristão também sofre, nós também sofremos. Mas reparem que o Cristo também sofreu. Há uma igualdade entre esses três níveis: Cristo, o cristão e o não cristão. E se Cristo sofreu na carne, nós devemos ter esta sensibilidade de vermos este ponto, esta igualdade. E ele explica então que sofremos realmente na carne, mas esse sofrer com a carne rompe com o pecado. O que é o pecado? O pecado é o erro, é o estado de engano. Eu já contei aqui, vale mais uma vez explicar. Pecado vem do grego ramatolós, que quer dizer erro, desvio. Era usado nos Jogos Olímpicos quando o homem queria pegar a flecha, o atleta pegar a flecha e atingir o alvo. Quando a flecha não estava caminhando para o alvo ou para a mosca,
ela estava em pecado, com erramatolose, estava em caminho errado, não ia atingir a mosca, o alvo. Então, toda vez que nós estamos em caminho, no caminho errado, não é? Ou em pecado, nós estamos fora do caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. A gente está no atalho. Então o atalho é diferente do caminho do Cristo. O atalho é um caminho errado, que vai cair no abismo. É o caminho dos cegos, que gera o abismo, o caos, a dor, o sofrimento. Então veja, se você tem um caminho a seguir, que é o caminho que te leva à libertação, você está indo para o caminho do sofrimento. Um te leva à felicidade, ao paraíso, outro te leva ao sofrimento, ao inferno. Um te leva ao prazer, ou melhor, à realização espiritual, o outro te leva à dor. Então reparem que é um caminho escolhido por nós mesmos. Fomos nós que entramos nesse caminho do pecado, no caminho do erro. Fomos nós, por livre e espontânea vontade, que entramos nesse caminho. Aí vem o choque de retorno. Esse choque de retorno é a consequência do caminho errado que nós entramos. Esse choque se chama o sofrer na carne, ou se chama a dor. E como Francisco dizia, né? Francisco de Assis, que ele chamava a dor de irmã, porque a dor liberta. Ele chega ao ponto de afirmar: obrigado, Senhor, pela irmã dor, porque ela de ti me aproxima. Pedro vai neste mesmo caminho e diz que o sofrer na carne, a irmã dor, rompe com o pecado, rompe com o caminho errado. É o sofrer que faz, primeiro, com que a gente pague o nosso karma negativo. Quero deixar bem claro e falar essa expressão karma negativo, porque existe o karma positivo. Está claro? Quando a gente fala em karma, nós interpretamos sempre no sentido negativo, mas existe o karma positivo. Tudo que se faz gera uma ação. Karma quer dizer o fruto desta ação. Tudo que se faz gera uma ação. Se você faz o bem, você tem uma ação positiva, você tem um karma positivo. Se você faz o mal, você fez uma ação negativa, você tem um karma negativo. Ora, a dor faz com que, primeiro, você pague o seu karma. Pague o erro que você cometeu. É o contrabalançar da lei. A lei exige que se paga, e é da lei o olho por olho, dente por dente, mas feito pela lei, não por mãos humanas. Não cai um pingo da lei, diz o próprio Evangelho, sem que tudo não esteja cumprido. Cada um segundo as suas obras. Então, se você cometeu um erro, você tem que pagar por este erro. Independente disso, a dor ela não é só uma consequência do teu erro, ela também é uma oportunidade para dizer que o erro é uma coisa desagradável. Ela então faz não só que o sujeito pague o seu passado, mas também se restabeleça na harmonia. Ela desperta e mostra para ele a vontade, por causa da sensação desagradável, dele não querer mais cometer erro. Está claro? Então, a grande função da dor não é só pagar o karma. A grande função da dor é deixar claro que aquele caminho é errado e que ele não deve cometer mais. Senão, se tivesse uma sensação dolorosa, o que te impedia de cometer o erro outra vez? Então, aquela sensação te dá esta oportunidade de você não querer mais cometer aquele processo ou aquela ação. Mas, mesmo se você não compreende e não aceita, a própria sensação dolorosa te diz que aquilo que você está fazendo está errado, por causa
dessa sensação dolorosa. Então a dor, ela de toda maneira, ela rompe com o pecado. Primeiro, você paga o que deve, em termos dos seus erros. E segundo, te desperta, porque ela passa a se transformar numa grande mestra. Bom, como que aconteceu então isso? Por que a dor? Qual foi o caso? Dizer que outrora ou antes, e temos o agora para o cristão. Antes, dizer aqui o seguinte: antes vivíamos nas paixões, nas luxúrias, nas bebedeiras, nas orgias, nos desatinos e nos cultos ilícitos. Reparem, eu vou ler aqui essa série de negatividades e eu quero que vocês não só pensem que essas negatividades são importantes para o dia de hoje, mas antes de tudo a linguagem fundamental e importante para aquela época. Hoje nós poderíamos encaixar aqui outras negatividades. Tá claro? Então veja: viver em paixões, luxúrias, bebedeiras, orgias, desatinos e cultos ilícitos eram as preocupações para a moral da época. Hoje nós temos outras preocupações. Ou em outras palavras, antes vivíamos negativamente, vivíamos, poderíamos colocar aqui, sem critério. Tá claro? Não tínhamos sem critério, quer dizer, não vivíamos com bom senso, ou não vivíamos conforme a lei. Que lei? A lei de Deus. Vide pergunta 614 de O Livro dos Espíritos. A única coisa que traz felicidade para o homem é a vivência da lei de Deus. Como não se vivia conforme a lei, ou não vivenciava a lei de Deus, vivíamos então sem critério, sem bom senso, vivíamos negativamente. Aqui vale uma colocação, né? Uma colocação. Lei de Deus. Então, quando eu falo aqui, e essa é a linguagem moral da época, bebedeiras, orgias, desatinos, culto, ilícitos, linguagem da época, registrada por Pedro, o Livro dos Espíritos fala em lei de Deus. Eu quero dizer com a lei de Deus, é tudo aquilo que venha estar em desarmonia com os princípios da vida. Ou em outras palavras, tudo aquilo que prejudica você, que prejudica o teu próximo, que prejudica a natureza, tudo aquilo que prejudica você, que prejudica o teu próximo encarnado ou desencarnado, e a natureza ou o todo, é contra a lei de Deus. Resumimos agora. Essas consequências é que geraram o estado de transviados, de caminho errado. Foram essas consequências de vivermos contrários à lei que gerou-se o karma negativo. E agora a dor. Por que sofremos? Sofremos para pagar esse desatino que cometemos com a lei, porque abusamos da harmonia da lei, e sofremos para aprender a não desobedecer mais a lei. Agora, agora é a época de Cristo, a chegada de Cristo. Pedro está falando da vinda de Cristo. Com a chegada de Cristo agora, passamos a conhecer a positividade do ensino. Passamos a viver a lei. Passamos a colocar nesta contabilidade da vida a positividade. Mas veja, você tinha negatividade. E agora está começando a colocar a positividade. Sem dúvida, o valor da positividade é muito maior do que o da negatividade. Mas independente disso, você tem o seu karma a pagar. Dentro do critério da vida, nada pode ser perdoado,
perdoado no sentido de ser esquecido. Tudo tem que ser ressarcido. Nada pode ficar em prejuízo na lei. É necessário que se pague centil por centil, centavo por centavo dentro desta contabilidade bancária. É igualzinho, e aí nós podemos chegar à seguinte conclusão. Vocês já viram como se faz uma contabilidade de uma empresa, né? Tem lá o ativo e o passivo, tem que bater os centavos, não é assim? E aí o contador tem que fazer aquele malabarismo todo para bater os centavos. Está correto? Quando se fecha um caixa no banco, quando se fecha uma agência, não é? Tem que bater o centavo ali, corretinho, para que fique tudo certinho, tudo ajustado dentro dessa contabilidade. Ora, se no banco se exige esse critério, se numa pequena empresa, um contador, e numa grande empresa também, se exige esse critério, você imagina na empresa do universo. O critério é muito mais rígido. Já está tudo matematicamente controlado, ao ponto de Jesus dizer que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados e que não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Logo está matematicamente tudo controlado. Deus é a onipresença e, como diz Paulo, nós estamos nele, nos movemos nele e fomos gerados por ele. Então está tudo controlado. Então é necessário que tudo seja pago, visando antes de tudo o aprendizado, o seu aprendizado. Mas em caso de espíritos muito elevados, que cometeram erro e aprenderam tanto, será que eles precisam ainda passar por aquela dor? Já que eles estão tão elevados, já que eles compreendem que não devem mais errar, já que eles sabem que não precisam mais errar, já que eles estão já harmonizados, por que tem que pagar aquele errozinho? Será que tem que pagar? Então nós temos já o tem ali do Pedro, né? Tem. Aí nós temos o caso de João Batista. João Batista era harmonizado, era equilibrado, era o maior dos nascidos de mulheres, como diz Jesus. Então, dos que vieram aqui na terra, em estado de encarnação normal, ele foi o maior, um gigante, mas teve que pagar. Por quê? Cometeu um desatino. Quando veio como Elias, mandou matar os sacerdotes da seita do Deus Baal. Quando veio com Moisés, lá estava o mandamento não matar, ele pega a espada e mata junto com os levitas, matam todos aqueles que cultuavam o Deus Baal, o bezerro de ouro. Agora, como João Batista, agora ele só faz o bem. Ele era um liberto, mas ele teve que pagar. Bom, mas o que significa o soldado de Herodes passar uma espada na cabeça de João, no pescoço de João Batista? Será que essa sensação dolorosa deu algum ensinamento para ele, para João Batista? É lógico que a sensação dolorosa para um espírito um espírito mavioso como esse, maravilhoso como esse, não significa nada. Ele não aprendeu com aquilo. Está claro? Só que porque ele teve de passar. Então nós chegamos à seguinte conclusão: que a vida exige o ressarcimento de todos. Mas como ela só quer te ensinar a não errar mais, no exato momento que você aprendeu, você não precisa mais pagar. E João Batista aprendeu, ele não precisava mais pagar. Mas por que pagou? Aí fica então a humildade do Espírito, que sempre pede para pagar, para deixar claro para todos os outros que ainda precisam pagar e que não estão no estado dele, que a lei, no estado evolutivo dele, que a lei é a mesma para todos. Então por isso que diz que por livre e espontânea vontade se aceita, às vezes, um determinado tipo de exposição à dor, tá? Para que todos venham a saber que a lei é a mesma para todos. Mas não foi aquele ato
que deu para ele uma sensação dolorosa. Essa sensação dolorosa foi um aprendizado, mas aquele ato deu para ele a sensação, agora sim, definitiva, da libertação. Tudo bem? Ora, isso. Então agora vivemos na lei. Vivemos na lei e não cometemos mais esses desatinos, diz Pedro. Agora conhecemos a revelação de Cristo, vivemos na lei e não cometemos mais esses desatinos. No entanto, padecemos. E agora começamos a padecer de duas maneiras. Começamos a padecer, primeiro, pelos nossos próprios carros. Está claro? Começamos a padecer pelos nossos próprios carros. Mas antes nós não padecíamos pelos nossos próprios carros. Antes de ser cristão, de compreendermos o cristianismo, a gente paga os nossos erros. Um bandido que não é cristão paga os seus erros. Então repare que antes também se pagava, agora também continua se pagando. Mas qual é a diferença de um estado para outro? A diferença é semelhança. Primeiro, os dois pagam os seus erros do passado, só que esse agora não comete mais desatino, e esse passa a fazer coisa diferente desse, coisa que ele antes fazia e que agora não faz mais. E esse fala assim: poxa, mas esse cara não era do nosso partido? Ou em outras palavras, esse cara não era igual a gente? Ele não cometia essas mesmas coisas? Por que agora ele não comete mais? Então ele passa a não ser um exemplo para esse, e por causa disso passa a ser insultado por isso. Então há uma semelhança. Todos os dois pagam os seus erros. Este paga por ter feito coisas erradas e porque ainda está fazendo coisas erradas. Este paga porque fez coisas erradas, e como ele agora está fazendo coisas certas e não faz mais as coisas que este faz, esses começam a persegui-lo e a insultá-lo. Está claro? Então agora ele passa a ter um segundo tipo de sofrimento, o sofrimento igual ao do Cristo. Não só o sofrimento kármico do seu passado, mas o sofrimento de ser perseguido. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, diz Pedro, por causa de Cristo. Glória a esses, felizes, exultai, porque se Cristo entrou na glória, eles também estão na glória. Então chegamos aqui a um outro tipo de sofrimento, a perseguição pela maioria que não compreende o ato desses. E aí chega a seguinte coisa: toda vez que alguém começa a praticar no mundo atos estranhos, atos diferentes, atos de nível mais evolutivo, ele sempre é um choque para este nível, e este nível persegue eles. Aí nós vemos quando um cientista traz uma nova revelação, ninguém acredita, como é que ele é perseguido, né? Quando muito mais, então, se um cientista já sofre, como sofreu um Einstein, por exemplo, não é? Entre o seu próprio meio científico, que não entendia, não aceitava e não compreendia a sua revelação, muito mais sofre um santo, que apresenta a situação muito mais difícil, muito mais diferente do que desses daqui. Um choque muito maior. Se um cientista como Einstein já causa um choque, você imagina um santo como Francisco de Assis, que joga os bens pela janela. Aquele cara como Pedro Baldi, que resolve viver o evangelho, e diz o padre para ele: meu filho, evangelho demais mata. É um choque o que você vai fazer. Está claro? Muito mais um Cristo que disse: quando alguém te bater numa face, dá outra também. Quando alguém te mandar dar 1000 passos, dê 2000. Quando alguém te pedir a túnica, dê a capa também. E pegou e realizou tudo isso. Colocaram ele na cruz e ele perdoou a todos.
e não só perdoou, quis ficar conosco e disse: ficarei convosco até o fim dos tempos. Então é um choque muito grande. E as criaturas agora passam a conhecer um outro tipo de sofrimento. E este novo tipo de sofrimento é um sofrimento muito maior, muito mais importante do que o outrora. Aquele sofrimento da dor, fruto do karma. Tanto que então conclui Pedro maravilhosamente: se você está pagando porque cometeu insultos, tudo bem. Mas se você está pagando por causa do Cristo, este é um sofrimento muito maior, muito mais dignificante. E este você não tem culpa, a culpa é dos outros. Está claro? E esse, diz ele, é o melhor dos sofrimentos, porque no outro você está pagando fruto do teu erro, a culpa é tua, o outro a culpa não é tua. Aí você pode até dizer assim, e os cristãos falavam: mas é injusto, eu não fiz por merecer isso. E Pedro então conclui de uma maneira bastante igual como Platão concluiu com relação à vida de Sócrates: e vocês queriam que fosse justo. Porque se você não fez por merecer e sofre, é desagradável. Mas muito mais desagradável se você sofre porque fez por merecer, porque aí você é bandido mesmo. Agora, quando você sofre porque não fez por merecer, você não é bandido. Então ele lembra aí, nesta maneira de escrever, o mesmo tom usado por Platão quando se referiu a Sócrates. Quando Sócrates estava preso, né? E um discípulo disse que já estava tudo combinado com um carcereiro para ele fugir aquela noite. Ele disse que ele não ia fugir nada, porque ele era um liberto, que ele não precisava fugir. E o discípulo disse que ele estava preso. E ele disse: eu não estou preso. Ninguém consegue prender as minhas ideias. Nas minhas ideias eu estou livre. Prender o corpo, mas eu em si mesmo sou livre. E o discípulo disse que não era hora de filosofar, que aquela situação que ele estava passando era uma situação injusta. E ele então pergunta: querias que fosse justa? É muito melhor estar ali na condição de nunca ter cometido erro nenhum do que estar na condição de que cometeu erro. Pedro fala nesta mesma linguagem, mostrando uma identificação. Não é que ele copiou de Platão, está claro? Mas simplesmente é um pensamento lógico. Como Sócrates era um liberto, os cristãos também devem ter aquele mesmo comportamento. E ele então conclui se aqueles que cometeram erros e que não aceitam Cristo continuam cometendo erro, sofrem. Nós que cometemos erros e agora somos cristãos, sofremos para pagar no nosso karma. E sofremos também porque somos perseguidos por esses que não nos compreendem. Podemos então chegar à seguinte conclusão: que a salvação é muito difícil. Está claro ou não? Porque o que comete o mal sofre, o que pratica o bem sofre pelo passado e sofre porque é perseguido por aquele que pratica o mal. Então, para onde a gente vai, está lá o sofrimento. Tá certo? É verdade, então, até o que disse Santo Agostinho: que eu olhe para frente, quer que eu olhe para trás, para os lados, para cima, para baixo, lá está a dor. Nós somos cercados de dor, dizia ele. No entanto, se chega-se a esta conclusão que a evolução é difícil, se é difícil evoluir, podemos então chegar a esta afirmação de Pedro: se temos dois níveis, e se para os dois níveis a situação é muito difícil, podemos então concluir, diz Pedro, que se é difícil para ele, imagina para esse. Tá bem? Ele conclui então com a seguinte frase: se é com dificuldade que o justo se salva, que se dirá do ímpio e do pecador? Chegamos então à seguinte conclusão: que esse daqui cometeu um erro, se libertou, tem que pagar o seu erro. Está claro?
mas agora ele soma com a vida. A vida quer ir para lá, ele também quer ir para lá. Este daqui, a vida quer ir para lá e ele quer ir para cá. Ele resiste. Ele é como se fosse uma engrenagem menor dentro de uma engrenagem maior que a vida. E nessa disputa entre a engrenagem que é a vida e a engrenagem menor, sempre uma engrenagem maior ganha da menor. O único que acontece? Uma engrenagem vira para cá, outra vira para cá, é essa menor que quebra os dentes. Sempre quem sai com os dentes quebrados é a engrenagem menor. Nessa disputa, esse daqui sofre muito mais, porque esse recalcitra, resiste. Agora esse tem um karma para pagar, mas ao mesmo tempo ele quer somar com a vida. Tá claro? É como se fosse um rio e ele quer nadar a favor da correnteza. É difícil nadar a favor da correnteza, também não é fácil. Você tem que dar as suas braçadas, né? Tem que cuidar, tem que olhar as marcas para você não bater, tem que se desviar de uma pedra que são aí dos seus karmas no caminho, mas você não se cansa tanto, você vai no embalo. Existe uma sinergia, uma soma da sua vontade com a vontade divina. No outro caso, além dele também ter que se desviar dessas pedras todas, dessa situação, ele se cansa e volta e meia ele é arrastado inconscientemente. Para os evoluídos, volta e meia se arrastado inconscientemente. Quando ele é cansado, quando ele está cansado e não aguenta mais, a natureza leva ele para onde ela deseja. E quase sempre o sujeito dá com as costas no barranco, dá com as costas na pedra, com a cabeça nos galhos e ele se arrebenta todo. Então, se é difícil para este, muito mais é difícil para esse. E aí então nós chegamos à seguinte conclusão: mas por que a salvação é difícil? Se Deus é amor, por que a salvação é difícil? Se disse Jesus, se nós, quando chegamos para o nosso Pai e pedimos um peixe, ele não dá um escorpião. Se nós que pedimos um pão, ele não dá uma pedra. Se os pais daqui da terra não fazem isso com o filho, e olha que os pais daqui da terra são errados, muitos estão aqui, neste nível. Se pais que estão nesse nível, o filho pede peixe, ele não dá escorpião. O filho pede pão, ele não dá pedra. Se os pais atrasados não fazem isso, por que Deus fará? O Deus que é bom, o Deus que é amor. Por que há essa dificuldade para chegarmos a Deus que é amor? Está claro? Então só se explica com a teoria da queda espiritual. Por nós, por livre e espontânea vontade, como os filhos pródigos da parábola, nos afastamos de Deus conscientemente. Quisemos nos afastar, criar as nossas próprias leis e geramos o nosso submundo. E Ele, então, porque nos ama, mergulha na sua misericórdia e mergulha para nos resgatar. Daí o trabalho de salvação. Por isso que toda a carta fala em salvação. Só precisa salvar quem está em apuros, quem está em dificuldades. Então até o nome salvação sugere uma situação complicada, uma situação difícil. E não nos foi Deus que nos deu essa situação difícil. Nós então é que precisamos nos libertar. Nós é que criamos essa situação. Por isso que salvação é difícil. E existem dois tipos de dificuldade: daqueles que querem caminhar com a lei, é difícil, e daqueles que ainda querem resistir à lei, o que é muito mais difícil. Todos os dois, diz Pedro, e aí a positividade da mensagem, acontecerá a salvação. Porque ele diz, né? Se é difícil para um, imagina para o outro. Mas ele não está dizendo que é impossível. Tá certo? Acontecerá a salvação. A salvação é o checkmate da história. Quem cuida da história é Deus. Quem vai dar o checkmate na história é Deus. Nós só estamos mexendo com as peças. Se você quiser jogar favoravelmente para ir em vontade de Deus e ir para em vontade do rei, muito bem. Mas se você quiser resistir,
ficar rodando para lá com as peças, você só vai ficar adiando o processo, mas vai receber um checkmate de qualquer jeito. Tá certo? Por quê? Porque Deus é amor, é misericordioso, Ele quer, ao mesmo tempo Ele é poderoso, todo poderoso, Ele pode. E aí chegamos nessa seguinte situação: se Deus quer e pode, a salvação está realizada. Apenas está por conta do livre-arbítrio e da irmandor para que tudo venha a ser questionado e a gente então caminhe com os nossos próprios pés. Pedro então lembra o seguinte, que nós somos insultados. Os cristãos que agora vivem a lei são insultados por isso. Mas então Pedro afirma: esses têm os seus erros porque cometeram, têm os seus erros e pagam os seus karmas. Está claro? Agora eles vão ter um outro tipo de erro. Além de desobedecerem à lei, tem agora uma nova maneira de desobedecer à lei. São perseguidores dos bons, daqueles que querem gerar a revolução. Então vejam, se esse daqui tem um tipo de dor kármica e dor do insulto, esse daqui tem o erro de desobedecer à lei e o erro do insulto. Está complicando a situação dele. Continua Pedro: agora este daqui vai ter que pagar pelo que ele fez. E aí ele afirma: vai ter que pagar perante Deus. Essa maneira de insultar o cristão que agora está sobre a vontade de Deus. Imagina, porque quando você insulta um outro qualquer aqui, bandido insultando bandido, é uma coisa. Agora, quando você insulta um missionário, você está atacando pela segunda vez depois da queda diretamente a Deus. Imagina você insultar um Pedro Balde. Ele dizia assim: não faço isso, vocês vão se dar um pau. Porque não é por causa dele. Ele em si mesmo, ele não vale nada. Ele por ele. Mas as forças que querem se realizar através dele para a obra é que é muito grande. É a vontade da lei. É a lei que quer atuar. Então quando você é contra um gigante desse, você está atuando não para ele que é um pequeno, mas você está atuando contra Deus. Quando Deus manda um missionário aqui na terra, não é porque o tempo está maduro para aquela revelação? Não é a vontade dele? Quando você ataca um cara desse, imagina, você está indo contra Deus. E ai daqueles que têm essa postura. Por isso que para esses vai ser muito mais difícil. Porque pagar erro kármico sempre se pagou. Agora eles vão pagar pelo insulto que eles estão cometendo aqueles que estão favoráveis a Deus. Eles estão atacando diretamente as forças divinas, ao exército divino. E eles vão sair com os dentes quebrados. Daí dizer Pedro: vão ter que pagar perante o tribunal da vida. Vão ter que pagar perante Deus. O Deus que ordena, que cuida, que julga os vivos e os mortos. Olha como é que ele abre, hein? Agora ele abriu o tema e fala dos mortos. Deus que julga os vivos e os mortos. Vocês falam assim: bom, mas e daí? O que isso tem a ver? Começamos a entrar no campo da obsessão aqui na carne. Porque há muitos que insultam no estado de encarnado. Esses vão pagar aqui na carne. Mas tem muitos que insultam no estado de desencarnado. O camarada desencarna, continua fazendo mal e continua agora fazendo um mal muito maior, que insultar o cristão, logo insultar as forças da vida. Quem age assim está errado. E aí diz Pedro maravilhosamente: o Evangelho também foi pregado para os mortos. Continua aí: o Evangelho também foi pregado para os desencarnados.
a melhor expressão, a boa nova, a tradução do Evangelho, ele usa essa expressão, a boa nova, quer dizer, a nova verdade, a verdade crística, a vontade que quer se realizar, o tempo maduro que quer se fazer, logo a vontade de Deus. Esta lei também foi pregada para os desencarnados, para os mortos. E diz ele, vou colocar aqui a frase direta de Pedro, que vocês vão ver o que acontece com os mortos que desobedecem, os mortos que têm karma para pagar, os mortos que insultam, dizendo, a fim de que sejam julgados estes últimos na carne. Como é que os mortos vão ser julgados na carne? Está aqui. Acho que a expressão mais clara do que essa para a reencarnação tem que ser muito teimoso para não entender aqui a reencarnação. Então a boa nova chega lá também. E eles insultam. E eles vão ser julgados por esse Deus que julga os encarnados. Os desencarnados também vão ser julgados. Só que vão ser julgados na carne. Vão reencarnar. Está claro? Vão reencarnar para pagar. E aí nós chegamos então na reencarnação expiatória. Está claro? Mas esses daqui não estão errando, não estão em estado de encarnação expiatória? Estão. E esses daqui estão no estado de encarnação expiatória? O cristão? Pelo amor de Deus, acerta. Estão pagando erros do passado, mas estão recebendo insultos desses. Estão também em estado de encarnação provatória. Então é a pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Está claro? Qual a finalidade da encarnação? Expiação e prova para esses. Esses daqui só estão no estado de expiação. Tudo bem? E aí estão se purificando através da reencarnação. Vão ser julgados. Esses então que estão desencarnados vão ser julgados na carne, vão vir com uma expiação muito dolorosa. E a boa vai romper com o erro deles, com o pecado, porque vão sofrer tanto no estado da dor, virão em situações tão subhumanas, tão desagradáveis, tá claro? Que vão questionar o estado de miséria que estão vivendo. E vão começar a se perguntar o que podem fazer para sair daquela miséria. E como existe cristão aqui na terra que ampara e protege os sofredores, porque o cristão recebe insulto e perdoa, recebe um insulto, mas não abandona, porque eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Esses que sofrem profundamente com a presença dos cristãos, poderão ser o quê? Consolados, confortados, orientados. Com isso, compreenderão. A abençoada irmandor e a aproximação dos missionários ajudarão no processo de libertação. E quando uma alma dessa daqui passa para aquele bloco de lá, quando uma ovelha perdida passa para o rebanho, há uma festança no céu. Está claro? Há uma festança no céu, porque aquela ovelha estava perdida e foi encontrada. Porque aquele filho pródigo estava perdido e voltou para a casa do pai. Tá certo? Tá bom. Nós estamos no antes. Quê? Nós estamos então no antes. No antes? Não, nós podemos dizer, eu falo por mim aqui. Eu estou aqui. Vocês também. Conhecemos o Evangelho. Só que nós estamos numa situação híbrida. Conhecemos o Evangelho, mas não só vivemos o Evangelho. Às vezes cometemos alguns desatinos aqui. Tá? Estamos numa situação híbrida ainda. Mas muitos só estão vivendo plenamente o Evangelho. Já aprenderam a virar a face, já aprenderam a perdoar 77 vezes. Esses são aqueles são 3. Mas já estão perto. Por isso que nós estamos no antes. Já vimos quando eu falei ali, mas nós estamos perseguindo. Não importa, mas já estamos aqui. E já sabemos, e já não perseguimos tanto assim. E quando fazemos, tá? Vem logo o problema. Se somos realmente cristãos, não
estamos falando que existem uns que são só de rótulo, de caixa, né? Mas aquele que já tem vontade, já quer se transformar, e a carta está falando para esses daqui, quando cometem os seus erros, quando caem, como disse Paulo, todo bem que eu não quero fazer, todo bem que eu quero fazer, esse eu não faço, todo mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele tem consciência que é mal, ele sofre por causa disso, cair. Mas eu me levanto, quem poderá ser contra mim? Eu estou com Deus, quem poderá ser contra mim? Então, os seus próprios erros, até os erros dele mesmo, né, os seus próprios erros, ele reverte e sobe e continua. Mas, o que é importante que diz Pedro da abençoada reencarnação. O sujeito vem para cá e reencarna. Por quê? Porque ele tem que sofrer na carne, expiar com a dor, através da sensação, a situação desagradável que ele gerou. E diz então Pedro, e esse daqui agora, o que pode fazer? E nós dizemos, esse daqui vai amparar, apesar dos insultos, esse que está sofrendo na carne. Está claro? E ele mesmo indo lá, ele vai ser insultado, mas tem que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7, perdoar sempre e orientar. Está claro? Ele tem que ir para o matador. Essa é a prova, é a missão. Já não é nem mais prova, é a missão. A prova está no insulto, a missão está em perdoar. Então ele já está vivendo já essa trindade: expiação pelos seus erros do passado, prova pelos insultos e a missão por perdoar e por persistir com Cristo. Qual deve ser a atitude deste camarada, deste cristão? Afirma Pedro aqui: amai-vos constantemente, praticai a hospitalidade sem murmúrio. Está claro? Então, por exemplo, eu posso ir na sua casa jantar e você não pode murmurar. Tudo bem? Vamos começar a partir de amanhã. Praticai a hospitalidade sem murmúrio. Que maravilha que ele está dizendo aqui, olha. Use o dom recebido a serviço dos outros. Este dom é a mediunidade. Use a mediunidade. Qualquer tipo de mediunidade, não existe um tipo mais importante do que o outro. E nenhum médium é mais importante. Cuidado com por guia da casa, sai dessa, esqueça isso. Todo médium é importante. Não tem um mais importante do que o outro. Está claro? Use esse dom recebido a serviço dos outros e não para o seu próprio serviço. Se alguém fala ou prega, eu vou falar aqui, né? Pedro que mandou. Se alguém prega, fale como se fosse o próprio Deus, sabendo que a revelação é do próprio Deus. Fale com compromisso, com confiança. Se alguém realiza algum outro tipo de serviço, se alguém serve de alguma maneira, saiba que esta maneira de servir é um poder que Deus te deu. Realize como sendo alguma coisa que Deus te deu. Essa deve ser a atitude do cristão, então, que eu vou repetir. Primeiro, amai-vos constantemente. Praticai a hospitalidade sem murmúrio. Usar a mediunidade recebida a serviço dos outros. Se és pregador, ou orientador, ou doutrinador, use a palavra como sendo uma revelação divina. E se você realiza qualquer outro tipo de serviço, pense que aquele serviço é um dom, uma bênção, um poder que Deus te deu. Realize da melhor maneira possível, porque é obra de Deus. Quando se realiza isto daqui, esse tipo de trabalho, esse tipo de vivência cristã, você está cheio de amor. Está claro? Então você ama constantemente, você hospeda sem murmúrio, você usa a mediunidade a serviço do próximo, você prega e orienta segundo a revelação divina, e você trabalha em qualquer atividade como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. Quando você faz isso, você é o cristão verdadeiro. Viu o que quer ser cristão verdadeiro? Esse daqui é o que realiza isso. Agora, este que está aqui, além de fazer tudo isso, ele vai receber
insultos desses que estão aqui encarnados por expiação, o qual precisam reencarnar para expiar na carne. Insultam ele, e eles têm que amar constantemente, hospedar sem murmúrio, dar a mediunidade com o serviço em termos do amor, pregar e orientar como sendo palavras e revelações divinas e servir como se estivesse servindo ao próprio Deus, como se estivesse servindo a própria mãe. Eu já contei aquela historinha de Francisco de Assis aqui, em que um frade foi pedir comida e os ladrões deram uma surra nele, quebraram ele de pau, bateram nele, quebraram o cara. Ele chega no convento todo triste, né? Cabisbaixo, machucado. É atendido então e vai para sua cela. Uns dias depois toca uma campainha. Francisco vai atender e vai chamar aquele frade. Diz assim: frade, a sua mãe está aí, vai lá atender, levar comida e servir a sua mãe. Quando ele chega lá, eram os dois ladrões. E ele fala: mas não é a minha mãe, são dois ladrões, aqueles que me bateram. E disse Francisco: se você não servir eles, não dar comida, não cuidar deles, como estivesse fazendo da sua própria mãe, você não é um frade menor, não é um discípulo de Cristo. Então voltamos para cá. Amar constantemente, hospedar sem murmúrio, dar o dom da mediunidade em serviço, pregar e orientar como se fossem as próprias palavras de Deus e utilizar todo o serviço como se estivesse realizando um dom de Deus, apesar dos insultos desses que estão encarnados para expiar, para pagar os seus próprios erros. Se você faz isso, você é tomado por amor. Mas você vai continuar recebendo insulto? Vai. Você vai continuar, independente de estar fazendo isso, pagando os seus erros do passado? Vai. Aí Pedro então conclui a frase que a gente tanto repete, que está no capítulo de hoje: o amor cobre uma multidão de pecados. Veja se agora fica claro. Você continua pagando? Continua. Agora recebe uma nova forma de dor, que são os insultos? Sim, mas entre o teu passado, o karma passado, entre o insulto que você recebe e o amor que você vive, o amor é muito maior. E ele cobre uma multidão desses tipos de erros, dos teus erros do passado, dos insultos que você recebe. Ou melhor, como você continua recebendo os insultos, você também continua pagando os seus erros do passado. Nada é esquecido nessa contabilidade da vida. Só que a sensação amorosa que você está vivendo, ela é tão grande, você já chegou a uma situação tal de despertar, que aquilo não significa para você tanto sofrimento. É igualzinho, se você chega, por exemplo, para um lutador de boxe, como é que é o nome dele? Um Maguila. Chega para o Maguila e diz que ele é feio, que ele é fraco, que ele é bobão. Você está ferrado. Está claro? Esse insulto vai ser muito difícil dele perdoar, dele compreender. Mas você, aquele que ama, já está numa situação tão privilegiada, tão amorosa, que quando você dá esse insulto, você é feio, você é bobão, você não... Ele não sente aquilo daquela maneira tão desagradável como o Maguila sentiria. E repare que este lutador de boxe, ele pode até não te bater, e acredita até que não bata, porque ele até aprendeu técnicas, né, de como suportar isso, mas ele vai ficar se torturando lá por dentro. Nossa, mas ele não faz. Mas é um sofrimento. Mas o santo já não tem aquele rancor, aquele sofrimento tão grande, porque o amor já é tão... Ele acha aquilo como sendo uma coisa pequena. É como uma criancinha, tá claro? Diz que chega para você: eu não gosto de você, simplesmente porque você não deixou ela colocar o dedo na tomada. Você não vê isso como insulto, tá claro? Você sabe que ela está errada, ela diz que não gosta de você, você fica meio assim, não vai dizer que ficou alegre: opa, ela não gosta de mim, não é isso. Mas ao mesmo tempo você está consciente, não tem como um insulto, porque colocar o dedo na tomada é muito feio.
Agora imagina quando você está praticando o amor de perdoar os inimigos, o amor de fazer o bem, o amor de ser cristão verdadeiro, e alguém chega para você e diz, isso que você está fazendo é errado, e te insulta, e te bate, veja, você vai agir como se fosse aquela criancinha, na mesma situação, esse santo vai agir como se fosse aquela criancinha, que diz que não gosta de você, porque você não quer colocar o que ela coloca o dedo na tomada. Ficou claro? O amor já chegou a um tal ponto de compreensão que essas situações, esses insultos são menores e não repercutem com muita dor dentro deles. Por isso que o amor cobre, ou, na colocação melhor aqui, encobre, tapa, bloqueia, como se fosse encobrir no sentido de envolver esses insultos. Eles são até, como se fossem embrulhados, são até menores do que poderia chegar. Então um insulto, chegar para uma pessoa normal, é uma coisa, mas chegar para um santo, ele já chegou a um tal nível de compreensão, ele acha isso até uma coisa pequena. Então aquele estágio de amor neutraliza essa situação, esse erro. Por isso então que Francisco de Assis afirmava, é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Antes da compreensão que eu quero falar, mestre, conceda que eu procure mais perdoar, compreender, bacana, esses são realmente franciscanos, compreender e ser compreendido, não é isso? Amar e ser amado. Quanto mais eu amo, quanto mais eu compreendo, Senhor, que eu ame mais, que eu compreenda mais esses insultos, então, porque eu amo mais, porque eu compreendo mais, é a mesma situação da criancinha que diz que não gosta de você, porque você não quer deixar ela colocar o dedo na tomada. Passa a ser uma coisa pequenininha, você não vai ficar ofendido. Tá claro? Imagina se Cristo fosse ficar ofendido porque botaram ele na cruz. São atitudes de debilóides, que não sabem o que fazem. Por isso o Pai perdoa, eles não sabem o que fazem, não é assim que ele diz? Não é perdoa porque eles são maus, não sabem o que fazem, é como aquela criancinha que diz, eu não gosto de você. Tá claro? Porque você não quer deixar eu atravessar a Avenida Brasil correndo. Você não vai deixar mesmo. Mais ou menos são atitudes loucas, muito mais loucas do que você deixar uma criança atravessar na Avenida Brasil correndo e botar o dedo na tomada. Muito mais louca foi a atitude daqueles homens da época tentar matar Jesus. Muito mais infantil, muito mais primária. Tá claro? Perdoa porque eles não sabem realmente o que fazem. E aí, se você tem este amor que cobre esta multidão de pecados, ou que encobre, eu toda hora estou falando cobre, mas não é que encobre esta multidão de pecados, de erros, de desacertos, né? Qual é a sua vantagem em ter este amor? Qual é a sua vantagem? Mesmo você continuando recebendo insultos, continua amando constantemente, continua hospedando sem murmúrio, continua a usar a mediunidade em serviço do próximo, continua a pregar e orientar como se fossem palavras divinas, continua a servir como se fosse para o próprio Deus. Qual é a vantagem de aumentar este amor? O que significa ainda o choque desta dor, deste insulto? Conclui Pedro então. Nós cristãos não devemos estranhar isso. Se eles nos insultam, não devemos estranhar. Cristo também foi insultado. E não devemos achar que isso é alguma coisa de... Não devemos estranhar. Muito pelo contrário, Cristo também sofreu. Também não devemos achar nada de extraordinário, tá vendo? Eu não fiz mal nenhum, eles estão me perseguindo. Logo eu sou um cristão verdadeiro. Eu sou extraordinário. Não é não. Tá claro? Eu já disse para vocês que Petrubaldi, ele por si mesmo não era extraordinário. A grande jogada é que o alto se utilizava dele. O alto é que era extraordinário. Nem o próprio Jesus era extraordinário. Era o alto, era a vontade da vida que queria se fazer nele. Aliás, são palavras dele mesmo. Depois de fazermos todo o bem que devemos fazer, mas todo o bem mesmo, foi o Jesus que disse isso, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação.
Então até ele era servo inútil, não fazia mais do que a sua própria obrigação, e ai dele, Jesus, se não fizesse. Mas ele faria, é lógico, por amor, ele ama. Então para ele era prazeroso servir. Não tinha uma outra explicação e razão para a sua vida, se não viesse mergulhar entre nós para nos trazer a mensagem de libertação. Então diz Paulo, se nós passamos por isso, não devemos estranhar, nem devemos achar que isso é alguma coisa de extraordinário. Não, não é nada de extraordinário. Apenas alegrai-vos. Alegrai-vos porque se estão sendo insultados, a vez de exultar. Ou melhor, vão mergulhar na glória de Cristo. Se hoje são insultados, a vez de exultar. Continua ele, felizes de vós, nesse exato momento que estão sendo insultados, não é a pessoa de vocês e sim a pessoa de Deus, e ele fala assim, nesse exato momento, o Espírito de Deus, o seu Espírito de glória paira sobre vós. Então quando alguém insulta um cristão, o Espírito de Deus está pairando sobre ele, porque o Espírito dele está unido a Deus, o cristão verdadeiro. Se alguém insulta o cristão, está indo, como nós falávamos, direto contra Deus, e ai desse, ele é sempre pequeno diante da vontade divina, está frito. Então é diferente quando você insulta um qualquer ali na rua, mas quando você insulta o cristão, a situação é diferente. Nunca fica assim de qualquer maneira, não, tá? Insultar um Pedro Baldi é fria, um Kardec muito pior, um Chico Xavier muito pior, e as revelações são ali na hora, deixa bem clara para o mundo. Olha o que aconteceu com Jerusalém, caiu, o templo caiu, não ficou pedra sobre pedra. Eles insultaram Jesus, caiu tudo, e só 1948 anos depois, só agora em 1948, que eles receberam o Estado de Israel de volta. Ficaram na diáspora esse tempo todo. Ai de quem insulta, ai daqueles que insultam Francisco de Assis, porque o Espírito de Deus paira sobre eles, está insultando o próprio Deus. Seria uma segunda queda, conscientemente contra Deus. E conclui Pedro, se padecer como cristão, não se envergonhe, porque Cristo também não se envergonhou da cruz. E olha, que era a cruz de ladrão, no meio de ladrões, mas no entanto transformou a cruz em mensagem de libertação. Muita paz.